A pior pandemia dos últimos tempos, uma gigantesca crise econômica, revoltas e manifestações populares em vários países e a ameaça de guerras do Mediterrâneo ao Extremo Oriente através do Golfo Pérsico. Golpes e instabilidade política, migração forçada e crise climática e seca severa generalizada alternam-se com inundações intermitentes. Essa descrição poderia se encaixar perfeitamente no ano de 2020, que alguns de nós já chamamos de o pior ano da história. Além disso, um título que rivaliza com muitos outros annus horribilis, como diziam os antigos romanos, entre eles 1349, quando a peste negra eliminou metade da população da Europa, 1918, quando a gripe espanhola matou 50 a 100 milhões de pessoas, e 1939 até 1945. Quando a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto mataram mais de 60 milhões de pessoas. No entanto, a descrição inicial deste relatório refere-se especificamente ao ano 536. De acordo com estudos recentes, teria sido o pior ano da história. Para Michael M. Cormick, arqueólogo especializado em História da Idade Média e professor da Universidade de Harvard, 536 não foram apenas os piores 12 meses para a humanidade, mas também o início de um dos piores momentos da vida. Naquele ano, uma névoa misteriosa cobriu os céus de partes da Europa, Oriente Médio e Ásia, tornando impossível distinguir entre dia e noite por 18 meses. Procópio de Cesareia, o historiador bizantino que foi testemunha ocular da época turbulenta, escreveu: "O Sol emite uma luz fraca durante todo o ano, como a Lua." Procópio também registra um eclipse solar aparentemente contínuo quando as pessoas não estão imunes à guerra, peste ou qualquer outra coisa que cause morte, referindo-se à massiva e dramática Guerra Gótica. O conflito entre o Império Romano do Oriente e o Império Ostrogodo, que devastou a Península Italiana, Dalmácia, Sicília e Sardenha. Começando em 535, a guerra não terminou até 553, destruindo algumas das regiões mais férteis, povoadas e civilizadas do mundo antigo. Procópio, que serviu no exército romano como secretário do comandante Flávio Belisário, descreveu o horror e a devastação que a população sofreu, incluindo a destruição de Florença e Roma. A misteriosa névoa do relato também foi documentada pelo senador romano Flávio Magno Aurélio Cassiodoro, que, além de descrever um sol azul e sem sombras, afirmou que as estações do ano pararam de existir, dando a impressão de que era o fim do mundo. Naquele ano, mesmo no verão, as temperaturas caíram drasticamente, entre 1 e 2 graus Celsius, o início da década mais fria em quase 1000 anos. Não é inconcebível que muitos historiadores chamem esse período de Velha Idade do Gelo. Neste ponto, as colheitas da estação quente são confiscadas, a grande fome começa e inúmeras pessoas morrem de fome. Como resultado, muitas pessoas começaram a emigrar. Naquela época, a imigração significava mover um país inteiro de um lugar para outro. Agora que o destino havia estabelecido uma nação, a guerra era inevitável. Foi o caso, por exemplo, dos ávaros que sobreviveram à seca na região da Mongólia. A partir do ano 536, chegaram ao leste europeu, conquistando a vasta Pannonia, as terras que hoje correspondem à Hungria, Sérvia e Romênia. Neste caso, a população local foi massacrada ou forçada a sair. Assim como os lombardos invadiram a Itália e ocuparam a península após um sangrento conflito com os bizantinos, enfraquecidos pela fome e epidemias. Mas as mudanças climáticas, a fome e a guerra não se limitam ao Mediterrâneo e à Europa. Relatos de escritores que viviam a dezenas de milhares de quilômetros de distância na época e não tinham contato uns com os outros indicam que 536 não foi uma tarefa fácil. Por exemplo, a história do então chinês Nanxi registrou uma substância amarela semelhante a cinzas caindo do céu, e sua composição exata é incerta, mas os registros dizem que ela pode aglomerar, como sujeira ou poeira. Disse que a substância apareceu 3 vezes no final da década de 1930, causando verões frios e com neve e destruindo plantações em muitas províncias, incluindo Qinzhou. Isso levou a uma fome generalizada em toda a China, que durou cerca de 2 anos e resultou na perda de quase 80% da população. Houve também um efeito desastroso na Índia, onde terminou o Império Gupta. Antes dos eventos de 536, a força foi reduzida pela invasão dos Vedas. Embora Gupta os tenha expulsado, o império não se recuperou a tempo devido à fome. Isso, juntamente com o declínio da autoridade central, levou ao seu colapso 7 anos depois. Outros relatos de geada e neve também apareceram na Mesopotâmia no verão de 536,
e o inverno foi tão severo que os pássaros morreram em uma massa desnecessária de neve, partículas de poeira, de metal e de elementos aerotransportados, congelados em vários níveis do núcleo de gelo de 72 metros de comprimento. Sugerem que a atmosfera na Europa tenha mudado ao longo dos últimos 2 milênios, por causa de uma erupção vulcânica cataclísmica na Islândia que teria expelido uma coluna monstruosa de cinzas por todo o hemisfério norte no início do ano 536. Depois seguiram-se 2 outras erupções maciças, em 540 e 547. Essa época da história sempre foi considerada muito difícil de ser estudada, especialmente pela ausência de documentos ou de claros indícios sobre o ocorrido. Não por acaso, são chamados de séculos obscuros. Essas erupções em andamento produziram temperaturas bem abaixo do normal por pelo menos 120 anos, afetando severamente a agricultura, a base das civilizações antigas, e perturbando todo o tecido social, segundo pesquisadores de Harvard. Isso aponta para mais de um século de estagnação econômica. No entanto, o retorno da produção de dinheiro não representa o fim imediato da crise. As coisas ainda eram muito difíceis, pelo menos até o século IX. Na América, coincidência ou não, a verdade é que o Velho Mundo não foi a única região que sofreu em 536. Aquele ano também pode ser o pior da história americana para a cinza vulcânica tropical localizada no núcleo de gelo que alguns pesquisadores sugerem que entrou em erupção no vulcão Ilopango de El Salvador em 535 ou 536. Pode ter contribuído para a pequena idade do gelo. Outros estudos também mostraram que outras erupções se sucederam. Agora 2020 não pareceu tão ruim assim. Deixa o like e se inscreva. Até a próxima!